Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da Escola de Mistérios. Hoje nessa aula nós vamos tratar de um assunto que é bastante comum dentro de qualquer pesquisa que envolve o uso de imagens. Está relacionado ao assunto da pareidolia. Pareidolia é algo assim que todas as pessoas têm ou sentem de alguma forma ou de outra. E às vezes elas nem percebem que elas estão passando por esse processo, nem percebem que elas estão tendo esta percepção, né? Então, deixa eu compartilhar aqui o meu material aqui. Compartilhar a tela. Certo? Então eu vou falar aí, né? Pareidolia e também vamos fazer algumas análises de imagens, que também é interessante a gente observar. Então, o que é pareidolia? Pareidolia é um fenômeno psicológico, né, comum em todos os seres humanos, que é muito conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos, de animais, de objetos, de sombras, formações de luzes ou qualquer outro estímulo visual aleatório. Então, é muito comum as pessoas olharem muitas vezes para as nuvens, por exemplo, e verem algo nas nuvens, né? Verem imagens, verem rostos de criança, verem rosto de pessoas. Isso é um fenômeno muito comum, né? Outra situação, às vezes você está olhando em uma sombra, e ali na sombra, principalmente à noite, né? Principalmente quando você está com medo, o medo faz com que você, de certa forma, tenha mais essa percepção do teu cérebro formar imagens que não existem. Então esse fenômeno é pareidolia. Mesmo sendo mais comum a pareidolia de imagens, esse fenômeno também engloba a questão de sons, a questões de palavras, muitas vezes em música, né? Às vezes, vocês já ouviram aquela situação, se tocar a música de trás para frente tem uma mensagem. Isso aí pode ser pareidolia também, né? É interessante isso. Então, todas essas questões, sequências de ruído, né? Tudo isso aí seja interpretada como palavras, como frases, ou com algum significado para aquela pessoa que está ouvindo. Lembre-se sempre que se você estiver, de certa forma, pensando em algo, você está dando uma chave para o teu cérebro, para que ele entenda alguma coisa que você quer ver, né? E quando aqui nós estamos falando de mistérios, muitas vezes a gente enxerga coisas que não existem. Por exemplo, olhei na nuvem e vi um objeto voador não identificado. Será que é realmente um objeto voador não identificado? Então, primeiro você tem que pensar assim, o que é aquilo? Será que é? Colocar esse ponto de interrogação é muito importante, né? Então, quando você começa a observar, é muito comum às vezes você tirar uma foto e lá na foto apareceu algo interessante. Vou mostrar aqui algumas fotos, ó. Por exemplo, nessa foto aqui, né, dá para perceber, deixa eu ver se consigo aumentar o tamanho dela aqui para que vocês possam perceber. Eu já mostrei essa foto em alguns lugares. Então, essa foto tem o quê? A gente pode ver aqui uma mão, né? Raios sendo iluminando, né? Sendo jorrados ali sobre a plantação. Também tem a questão da energia, dos fios de energia aqui, né? Que passam aqui. Então você começa a puxar uma série de informações ali que você pode estar entendendo de repente como que tem uma mão lá que estava passando energia ou sugando energia de alguma forma, né? E aquele primeiro momento você observa e você diz, não, esse fenômeno é um fenômeno aí, alguma coisa paranormal, alguma coisa anormal aconteceu. Não, na verdade é uma pareidolia, né? Mas aí quando você começa a colocar a questão da dúvida, você começa a analisar a imagem. Então vamos tentar analisar a imagem dentro de uma situação íntegra. Vou pôr aqui a imagem
tentar colocar a imagem total aqui, deixar ela maiorzinha um pouquinho para que vocês possam perceber, certo? Não vai ser possível muito grande, mas melhorou um pouquinho, né? Então você começa a analisar os pequenos detalhes. Quais são os detalhes que você tem que olhar? Primeiro, existe alguma coisa que está te chamando a atenção na imagem? Aí você já começa a observar. O que está te chamando a atenção? Tem alguma coisa de anormalidade quando você observa a vegetação? Não, né? A princípio está tudo ok. Tem alguma anormalidade quando você olha o céu em si? Também não. Mas aí o que você percebe? Tem a mão ali jogando a energia que está vindo do céu. É uma imagem bonita. Então vamos analisar aqui juntos. O que chamaria a atenção? Bom, nós temos um reflexo aqui, né? E nós temos algo que está aqui, ó. Vocês conseguem ver? Parece o quê? Parece alguma coisa redonda. Ah, então aqui tem um disco voador. Ah, legal, né? Um disco voador. A mão está guiando o disco voador. Olha a dúvida, já outra situação. Aí você tem aqui um outro desenho que sabemos lá o que é. Também não dá para saber, né? Aí você começa a observar os pequenos detalhes e você começa a enxergar isso com outros olhos, né? Uma imagem mais definida. E aí você descobre que é uma mão que está segurando um volante e aqui tem um painel de carro. É um reflexo do sol que está batendo aqui no vidro do para-brisa do carro e aí faz todo esse reflexo. A imagem é bonita, mas ela não passa de uma pareidolia onde o teu cérebro interpretou algo que não seria, que seria a mão jogando energia, mas sim uma mão que está dirigindo um veículo. Então, pareidolia faz isso muitas vezes. Outro exemplo de pareidolia aqui são essas duas imagens. Quando você olha ali, é uma estrada, e aí tem os dois reflexos aqui, que são bem interessantes. Aqui foi duas fotos que foram tiradas na sequência. E estas imagens são interessantes porque elas mostram alguma coisa no para-brisa do carro, ou melhor, lá no fundo nas nuvens. A gente pode perceber que parece estar anoitecendo e está lá. Mas aí você começa a olhar os detalhes. Observe que aqui tem alguma coisa aqui. O que seria isso? Isso aí parece uma trinca, né? Parece uma trinca de para-brisa, alguma coisa assim. Então isso aqui não poderia ser reflexo de alguma coisa? Então a gente começou a analisar a imagem. Isso aqui nada mais era o reflexo do GPS do carro. Né? São as coisas que acontecem. O professor Jefferson está presente aqui na aula. Seja bem-vindo, professor. Todos que estão presentes, que estão assistindo, os que vão assistir posteriormente, né? Sejam bem-vindos. O professor Jefferson está aqui nos ajudando também, dando um apoio também aqui, tanto didático quanto interpretativo aqui das coisas. Essa outra imagem, pessoal, existe um mistério sobre essa imagem aqui. Se você ver, você coloca no chat, certo? Ou aí nos comentários. Essa imagem, tem muitas pessoas que olham para ela e conseguem enxergar um ser nessa imagem aí. Mas não é todas as pessoas que conseguem. Algumas pessoas conseguem enxergar um ser dentro dessa imagem, ao centro, em algum local nessa imagem aqui. Não é esse ponto aqui, ó, certo? Não é um ser aqui, não é esse local aqui. Aqui a gente não sabe, mas aqui é uma mancha, e se a gente observar, parece uma imagem aqui, alguma coisa assim. Dependendo daquilo que a gente estiver imaginando, a gente pode imaginar que é uma série de coisas ali, certo? Mas o mais importante é que muitas pessoas, ao olharem essa imagem,
elas enxergam um ser nessa via aqui. Eu não estou enxergando, mas tem pessoas que enxergam. Então, se você estiver vendo aí, conseguir ver, você fala, escreve aí no chat, escreve nos comentários. É bem interessante tudo isso aí. Então, a gente não sabe qual a origem dessa imagem aqui. Nessa imagem, nós temos aqui a imagem de uma rocha, que é uma espécie de um portal, certo? Quando a gente traz essas imagens assim, fotografias de pedras, né, fotografias da natureza, é muito comum a gente olhar e a gente começar a enxergar nela o quê? Determinados seres ou ilusões óticas de seres que estão ali encrostados naquele local. Esse local aqui é um local aqui na cidade, faz parte das minhas pesquisas, né? Do professor Paulo também já esteve nesse local. É um local que tem uma energia muito grande. Poderia até ser um portal aí, né? Ou algo assim. Mas quando a gente começa a observar esta imagem, a gente já começa a perceber que parecem, se você cria pela tua função dos teus olhos e colocando a tua mente em movimento de criação, você já começa a imaginar que de repente aqui tem um serzinho aqui, ó. Imagine que aqui parece uma orelhinha de uma cabecinha que está olhando. Prestar atenção? Quando a gente começa a olhar com mais detalhe, a gente enxerga aqui, ó, por exemplo, como se fosse um outro ser te observando. Não sei se vocês conseguem ver, mas quando a gente cria essa mente de criação de imagens no nosso cérebro, o nosso cérebro começa a reproduzir essas imagens. Por isso que nós temos que tomar bastante cuidado com as questões das pareidolias. Isso é somente um pequeno detalhe, mas quando a gente começa a falar de fotos, de imagens, e os fenômenos começam a agir dentro do nosso cérebro, nós podemos muitas vezes criar coisas que simplesmente não existem. Por exemplo, essa foto aqui é uma foto muito interessante, né? Essa imagem aqui, ela fala por si. Então, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver uma imagem de um suposto disco voador, uma nave, irradiando uma espécie de energia e, de certa forma, sugando um ser, né? Não era para ter passado, né? Passou bem rapidinho. Então, o que nós podemos ver? Aqui nós temos aqui uma parte que está parecendo uma nave ou algo similar, né? Quando você olha ao centro, parece que tem um orifício onde está lançando um determinado raio, onde estaria, de certa forma, tendo alguma atividade. É muito interessante. Essa imagem por si, ela passaria como verdadeira em muitas revistas que nós temos pelo mundo. Mas, na verdade, essa imagem é isso aqui, ó. Por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Que essas imagens feitas por sombras são fenômenos de parendolias ou então de falsos desenhos que formam sem que as pessoas tenham intenção de criar. Por exemplo, essa imagem, se fosse uma imagem que fosse levada, por exemplo, a uma revista, sem essa explanação que eu tenho hoje, que eu tenho passado aqui, com certeza essa imagem passaria em muitas revistas que nós temos aí de renome até internacional. Eu quero agradecer aqui os presentes, né? Estão comentando, o professor Jefferson está fazendo os comentários, Coriolano, sejam todos bem-vindos. Quem estiver na live aí, que vocês também que estão aqui, que vão assistir posteriormente, também dê o seu curtir, compartilhe, certo? Então, seguindo aqui, outra situação são esses famosos pontinhos que aparecem nas imagens.
Esses fenômenos, eles são bastante comuns, principalmente em câmeras de celular. Naquelas câmeras antigas, ela já era um pouco mais difícil, mas essas câmeras de celular que nós temos de alta tecnologia, e ainda mais quando você parte para um princípio que você tem mais do que uma câmera, você tem 2 câmeras, 3 câmeras, 4 câmeras, 5 câmeras, tudo isso interfere direta ou indiretamente na formação desses pontos. Então, em determinada forma, a gente começa a analisar e a gente começa a verificar e visualizar as situações. E aí, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma análise para ver se realmente é ou não é um OVNI. Então, um método que a gente usa, que eu pelo menos uso, que é bastante infalível, né? Ele serve aí para uns 90%, 80%, 90% das imagens. É essa técnica do X. Eu vou explicar para vocês já como que faz. Então, aqui apareceu um pontinho verde, apliquei a técnica do X e comprova que não é verdade, não é OVNI. Então, como é que a gente faz? A gente pega a imagem original, tem que ser a imagem original. O tamanho tem que ser original da imagem. Nós vamos fazer daqui a pouquinho uns testes aqui, ao vivo, na página aqui, e nós vamos mostrar para vocês como que funciona. Então, você traça um X, e nesse X, você pega do ponto até o centro do suposto ponto de luz. No caso aqui tem o Sol, tem a luz. Quando você traça esse X, ele vai passar, essa linha, ela vai passar exatamente no centro da tua imagem. Isso prova que a imagem é o quê? É um reflexo do frame ou da lente. Olha, aqui eu peguei a mesma imagem, eu distorci o tamanho dela, certo? Fiz uma distorção dessa imagem. Só que aqui nesse caso ela está no pontinho para baixo aqui, é uma outra imagem, eu distorci a imagem. E vejam onde deu a linha aqui em laranja aqui. Então, se a gente fosse analisar aqui, eu poderia até considerar como um fato de um OVNI. Porém, é muito importante a gente lembrar a questão de quantas lentes tem o teu celular, principalmente o celular, né? O celular hoje a gente tem com 3, 4 lentes, então todas essas lentes elas podem refletir em pontos estratégicos. Então, por isso, umas dá em cima, outras dá embaixo e tudo mais, certo? Então, precisa observar isto. Aqui, gente, nós temos uma imagem. Essa imagem, esta foto eu já estudei ela, certo? E tem aqui, nesse pontinho aqui, tem um possível OVNI, né? Um suposto OVNI. A gente não pode afirmar com clareza de 100% que é um OVNI. Ah, professor, mas daí você vem dizer aqui que se aplicar a técnica do X, vamos aplicar a técnica do X para a gente ver o que acontece? Eu vou abrir aqui a página. Vou copiar, eu não sei se vocês vão ver aqui, mas eu acho que eu vou ter que fazer um novo compartilhamento de tela. Eu vou mudar aqui a forma que eu vou compartilhar a tela, pessoal. Já volto aqui, tá? Já volto aqui, vou fazer um compartilhamento de tela geral, certo? Não tá. Tela cheia, compartilhar. Beleza, então vamos lá. Vamos abaixar aqui. Vamos pegar então essa imagem aqui, que tá fácil de... Já copiei ela, vou aqui colocar ela, vou colar ela aqui no punch, certo? Ó, vou puxar ela para cá. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fazer linhas, vou colocar aqui em vermelho,
duas linhas traçando um X nas diagonais, certo? Bem simples fazer. Vou pegar aqui, vamos pegar aqui. Beleza? Olha. Pegamos aqui duas linhas, traçamos duas linhas. Agora eu vou mudar aqui, colocar uma cor verde aqui, por exemplo. Vocês estão vendo que o pontinho, ele está aqui, ó, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, do pontinho e vou traçar ao centro. Vocês perceberam que ele não está passando exatamente no centro? Perceberam isso? Então, para que ele passasse exatamente no centro, o objeto tinha que estar aqui para cima, ó. E ele está aqui para baixo, ó. Olha o quanto que ele está para baixo aqui. Ó, vocês estão vendo onde que ele está? Eu vou tentar fazer um pontinho aqui para a gente marcar. Devagarinho aqui a gente vai acertando. Ó, ele está bem na pontinha aqui, certo? Então, como você pode observar, o X aqui, certo? Da questão aqui, ele não está, né, aplicando a técnica do X, né? O objeto não está no centro. Ele está abaixo do centro. Então, isso comprova que aqui, olha, tem uma grande possibilidade desse objeto ser um OVNI, certo? Por isso que a gente colocou aqui como um suposto OVNI, certo? E não como um OVNI. Por que a gente colocou como um suposto OVNI? Porque a gente não quer gerar expectativas sem ter certeza absoluta. Como que a gente coloca certeza absoluta? Hein? Para a gente ter certeza absoluta, a gente teria que ter mais informações que muitas vezes a gente não tem, certo? Outra situação que é muito importante a gente observar são aqueles vídeos que rodam pela internet e tudo mais. Até que ponto aqueles vídeos são verdadeiros, né? Tem dois vídeos aqui, um que nós vamos até estudar daqui a pouquinho, né? Será que é verdade? Será que não é? Por exemplo, esse aqui é um que rolou aí sobre um suposto lobisomem. Bom, primeira situação que a gente vê é que existe uma caricatura aqui. Aqui foi colocado em um modo de negativo, né? Então mudou todas as cores. Mas primeiro tinha uma carinha aqui, certo? Isso já indica o quê? A edição de um vídeo. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. E no momento que nós estamos vivendo aqui, a moda de criação de vídeos curtos, onde várias pessoas fazem bastante vídeos e tudo mais, e aí o que acontece? As pessoas fazem esses vídeos e ainda ganham dinheiro com isso, então elas não estão preocupadas com a reputação da verdade, elas estão preocupadas em ganhar dinheiro, mostrar o vídeo, ficar famosas, né? Então, esse vídeo aí eu analisei assim, eu recebi umas 5 ou 6 linguagens diferentes. É importante até a gente frisar que nós estamos agora falando aí sobre a questão da guerra lá entre Rússia e Ucrânia, né? E a gente tem visto lá muitos vídeos dizendo, olha, uma nave lá apareceu lá, um OVNI apareceu lá em tal lugar, e explodiu o tanque. Mas você só vê um clarão, gente. Você só vê um clarão, não tem mais vídeos assim que mostram. Você vê uma imagem. Ontem eu analisei um vídeo que estava em um canal de uma revista famosa, né? E lá tinha uma reportagem dizendo lá que um morador da Ucrânia filmou um OVNI lá sobrevoando a cidade. Gente, eu comecei a observar o vídeo e a pessoa teve um cuidado muito grande de editar o vídeo em pequenos cortes de 1 a 2 segundos,
onde ele foi emendando o vídeo. Ou seja, ele manteve um suposto avião, bombardeiro, ou um helicóptero que estava em um determinado local, parado ou em movimento, ou ele estava... se você observar, tem vários vídeos na internet onde o avião bombardeio, que vem bombardeando, ele vem de frente. Então, quando ele está vindo de frente, ele aparece como se fosse um suposto OVNI, um suposto disco voador. E ele vem vindo. Então, se eu dou um print, eu dou um print ou naquela imagem, recorto e digo que aquilo lá é um OVNI, certo? Aquilo lá vai ser um OVNI. Lembra a história aí que eu fiz da lâmpada. Se você pega um movimento de 2 segundos e ele está vindo, e você começa a editar esse vídeo várias vezes, 2, 3 segundos, aí você começa, você mantém ele por por um bom tempo naquele mesmo local. E aí a gente começa a analisar o que existe isso de verdadeiro. Então a gente precisa tomar bastante cuidado quando avaliar isso. Tem aquela grande explosão lá que apareceu supostamente dando um depoimento de que os filhos oraram, né, para que os extraterrestres fossem lá e destruíssem o tanque. Pode ter acontecido lá da mão divina, de alguma forma, atender a situação. Mas tem muitos fatos que a gente tem visto aí, muitos tanques que estão parando no meio do caminho por falta de combustível, por falta de logística, estão explodindo por erro na hora de você fazer a manipulação, né? Então tudo isso gera problemas que, se você não ter filmado bem de perto, provavelmente você vai poder dizer que houve um problema, né? Que houve um problema lá, onde, de alguma forma, houve uma explosão. Então, precisamos tomar cuidado com relação a isso. Quando a gente parte do princípio, eu sou pesquisador, certo? Eu tenho que sempre colocar em dúvida a situação. Por quê? Por mais que eu acredite, tenha 100% de certeza, eu preciso ter um determinado ponto de interrogação. Por quê? Se eu tenho 100 pessoas em uma sala, eu mostro uma tampa de panela no ar e digo para essas 100 pessoas que ali está um disco voador, essas pessoas vão acreditar 100% que aquilo lá é disco voador, 100 pessoas. Mas se uma delas olhar e falar assim, poxa vida, mas ali parece ter um cabo em cima, um cabinho ali, tem um pontinho, que parece mais uma tampa de panela. Opa, mais gente vai ver a tal da tampa de panela. E aí o que acontece? Você começa a ter a questão das dúvidas. Por isso é muito importante a gente observar tudo isso e tomar bastante cuidado a hora que a gente vai fazer as questões, certo? Então, voltando aqui ao material, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui esses 2 casos que são bem conhecidos aí, saiu em revistas, né? Então aqui a pessoa fotografou o céu e fez o quê? Mostrou que tinha um disco voador lá em cima, jorrando uma luz. Gente, como assim? Não existe como, né? Tá claro ali que é nuvens e o sol está aparecendo ali, né? Está no alinhamento. Eu conheço exatamente essa área aqui, eu conheço ela, eu sei onde fica. Então é justamente no lugar aqui é nascente do sol. Então o sol está subindo de manhã e a pessoa tirou a foto de manhã. Outra situação é essa revista aqui, como o pessoal fala, o Itebilu, né? Esse objeto tem até hoje, eu conheço o dono dele. Ele fez esse boneco, colocou aí no meio dessas árvores, fez essa foto e mandou para uma revista, e a revista publicou. E eles fizeram até uma aposta aqui na cidade, para provar que a revista não investigava as fotos que recebia. Assim como saiu nesta revista, saiu essa, e em outras revistas, também não tenho aí o nome das revistas que publicaram,
algumas fotos que eu vou mostrar, tanto esta aqui, do Sol, quanto essas aqui, uma sequência onde você mostra um objeto voador em movimento em uma sequência de fotos, né? E aí está aí o objeto, né? Está aí o objetinho aqui, né? Então é muito importante a gente analisar bem antes lá. Aqui, gente, nós temos um fenômeno que acontece muito. São aqueles pontos onde acontece raios bem localizados. Então, quando acontecer isso na tua cidade aí, se você puder filma que tem alguns celulares que ele tem a opção de você filmar em câmera lenta. Então, isso facilita muito na hora de você avaliar a tua imagem, certo? Você faz a filmagem em câmera lenta, então o que vai acontecer? Você vai filmar, mas na hora que você for verificar, você vai ver bem lento todos os movimentos. Então, um relâmpago que levou 1 segundo, você vai ver esse relâmpago em 5 segundos. É importante. Aqui foi feito um tratamento, era um vídeo, né? Foi feito um tratamento e foi possível observar esse pontinho de luz aqui. Então, dentro do tratamento, depois que foi feito, a gente consegue ver que aqui em cima, ó, tem várias imagens aqui, né, em várias posições, mostrando que existe uma nave ali em cima, né? Então, supostamente, essa nave seria uma nave terrestre, certo? Esse vídeo aqui é um vídeo bastante interessante, né? Foi agora, e bem recente, certo? Aconteceu agora, dia 3 de março de 22, no Bom Dia São Paulo. Eu vou ver se eu consigo rodar o vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, compartilhar arquivo de vídeo. Agora, a gente tem mais uma imagem aí do nascer do sol, muito bacana. Que é aquilo ali, gente? Vocês estão vendo? Tá indo ao encontro do sol. Que é isso? Tô enxergando aí a movimentação, olha lá. Olha lá, olha lá. Vamos lá, pessoal. Não sei se vocês estavam vendo, né? Opa, olha, vamos mudar aqui. Tá bom, 6h38 agora, a gente tem mais uma imagem aí do nascer do sol, muito bacana. Que é aquilo ali, gente? Vocês estão vendo? Tá indo ao encontro do sol. Que é isso? Tô enxergando aí a movimentação, olha lá. Olha lá, olha lá. Que isso? Todo mundo olhando, tentando descobrir. O que será que é isso, gente? Melhor ir pro intervalo logo, hein? Bom, se alguma coisa acontecer, a gente volta no meio do intervalo para informar vocês aí. Vamos monitorando. 6h39, 22 graus a temperatura aqui em São Paulo. Então, pessoal, a gente pode perceber o seguinte, que quando tem aqui o objeto, né? Esse objeto vai se deslocando em direção ao Sol. É muito importante a gente frisar que esse vídeo aí foi ao vivo, né? Então, ele não é um vídeo fake, certo? O que é um vídeo fake? Um vídeo fake seria se eu pegasse, por exemplo, um fundo e adicionasse aí a pessoa falando, né? Alguém fez intencionalmente esse vídeo, né? Não, esse vídeo foi ao vivo, saiu ao vivo no canal de TV, no jornalismo. Então, o vídeo em si, ele não é fake, ele é um vídeo verdadeiro. Aí, o que a gente precisa analisar? A imagem, né? A imagem, ela é de um OVNI? Esta é a grande questão. Então, nós estamos vendo que tem um objeto. Poderia ser um OVNI? Poderia. Mas será que é? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa imagem e eu desdobrei essa imagem em algumas situações de segundo. Como é que a gente faz isso? A gente dá um print screen na tela.
Aí a gente abre o Paint, joga lá a imagem no Paint, e daí traça o X. Se você observar, eu vou tentar aqui colocar as imagens aqui, vou ampliar para que você possa observar, né? Então olha aqui, ó. A imagem está passando exatamente aonde? Deixa eu tirar aqui para você ver, ó. Olha aqui a imagenzinha, exatamente pelo centro, certo? Isso em 1 segundo. Quando a gente faz o mesmo trabalho em 2 segundos, né? Não está aparecendo aqui um pouquinho, né? Vamos tirar aqui, ó. Olha aqui a imagem, né? Objeto bem na torre aqui, certo? Em relação ao Sol, exatamente no centro do X, né? Então a técnica está mostrando-se eficiente. Mas aí a gente pega lá com 13 segundos, outro ponto. Ah, mas aí 13 segundos vai dar alteração. Vamos ver. E novamente está ali o objeto em relação ao Sol, passando exatamente pelo centro, né? 26 segundos. Foi um dos últimos momentos onde a gente pôde observá-lo antes de desaparecer. Por quê? Porque daí, no momento em que ele desaparece, ele forma o quê? Ele reflete a própria luz em cima da própria luz, certo? Então, isso diminui, ele simplesmente isola, né, a aparição do objeto. Tanto que aqui, ó, ele está bem fraquinho. E, novamente, passando pelo centro, né, pelo centro aqui do X, certo? Então, quando a gente passa a aplicar a técnica do X dentro dentro da imagem, você consegue identificar que isso aqui não é um OVNI. Isso aí é um reflexo do frame. Ou seja, você tem a lente de proteção, tem mais uma lente da câmera, a luz bate e reflete, formando o reflexo lá. Mesma história dos pontinhos lá que a gente viu no início da aula. Esta aqui foi a justificativa que eles deram lá. Então, vou passar aqui o vídeo para vocês verem, né? Deixa eu só pegar aqui. Então, presta atenção ali, olha. É claro que ela está num ponto fixo, essa sujeira, só que ela acaba se movimentando. Olha aí, gente. No momento que ela desaparece aqui, né? Acontece outra coisa colorida. E que aí? Mas continua lá, tá vendo? O OVNI já virou um foguete lá, tá vendo? Não, é um foguetão. E agora ganhou também. Ixi, agora ganhou enfeite. Olha lá, é um rastro, pode ser lá. Colorido ainda, olha lá. Vai bater no sol. Parou. Congela a imagem porque vai ser muito forte. Você não merece ver. Tá aí, pessoal. Olha que... Então aí houve uma justificativa do que era lá. Bom, é importante a gente observar que esta imagem ela foi feita em cima de uma imagem que já existia lá de uma tela, né? Tinha um computador, por exemplo, eles rodaram a imagem anterior e pegaram essa imagem lá para ver o que ia acontecer. Então, o que eu fiz? Peguei essa imagem, dei um print screen lá, joguei no Paint, tracei. Mas aí já não deu dentro do X. Por quê? Por que não deu dentro do X? Por que não passou? Sabendo que aqui é um reflexo. Então, essa forma de análise não é correta. Essa fórmula de análise, ela tem 80% de chance de você acertar? Sim, ela tem 100% de chance se você trabalhar com o formato original. Se você não trabalhar com o formato original, ela vai alterar as condições, certo? Então, mas aí quando você começa a avaliar, você consegue ver que esses reflexos, eles formam outras situações. Por exemplo, aqui, ó, vejo que tem outros caminhos que estão se formando. Se você olhar o vídeo, né, vou pôr aqui novamente para rodar o vídeo. Onde está aqui? Adicionar aqui. Furou o sol e está saindo
Olha, que aqui já fez um outro reflexo do outro lado. Olha, o movimento. Então isso indica com muita clareza que não é objeto voador não identificado, certo? Outra situação, bom, antes da gente passar aqui, eu tenho um outro vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, que também é bem interessante. Deixa eu só tirar essas outras aqui. Tem um outro vídeo aqui também que eu quero compartilhar com vocês. Aqui nós temos o quê? Eu falava que era montagem, presta atenção. Pode ser um balão por trás, um dirigível, não sei. Até aí, pra mim, tudo bem. Pra até aí, eu achei que era montagem. Agora, dá uma olhada no que vai acontecer. A partir do... Isso aí são sondas que vocês estão vendo. As luzes que vocês vão ver. Você que é ufólogo, você sabe disso. Você que é ufólogo, quer ver? Olha só, quer ver? Eu não tinha visto. É impressionante agora, quer ver? A luz. Prestem bastante atenção na Eu quero falar com esse cara amanhã ao vivo, Virgílio. Eu quero um link ao vivo com ele, por telefone. Ou eu quero ir gravar. Eu quero ir pra Minas gravar com esse cara. Eu quero ir nesse local aí. Eu fico louco com essas coisas. Eu quero gravar aí. Olha lá, atenção, olha lá, a luz. Agora desce a luz, a sonda. Parece ser uma sonda. Olha lá. Isso. Prestaram atenção, gente? Então, quando a gente começa a analisar este vídeo em si, a gente consegue perceber. Existe alguma coisa errada nesse vídeo? Sim ou não? O que você acha? Pois eu vou dizer para você. Aqui é Varginha, se não me engano. Então a gente começa a analisar o seguinte. Essa imagem é uma imagem de computador. Eu explico para vocês por quê. Então eu vou fazer aqui uma situação bem interessante aqui, ó. Vocês estão vendo o fundo que eu estou colocando aqui, né? Então eu venho aqui, só para vocês terem uma ideia da situação, eu venho aqui em configurações, plano de fundo, e eu tenho aqui um plano de fundo que eu posso mudar e alterar tudo. Vocês estão vendo aqui atrás que em volta da minha cabeça tem uma sombra, certo? Essa sombra aí é uma sombra que o chroma key faz. Então, um fundo falso que foi criado aqui atrás de mim. Mas eu estou dentro de uma casa bonita, né? Então vamos lá. Vamos mudar de volta aqui o plano de fundo. Por exemplo, deixa eu achar outra. Eu vou pôr essa daqui. Olha que legal essa aqui. Parece que eu estou aqui e tem uma nave, né, um disco voador absorvendo, certo? É muito interessante tudo isso. Então, isso porque eu estou usando aqui só uma técnica bem comum, né? Estão vendo aqui que, olha, a parte do meu fone de ouvido aqui está desaparecendo. É esse lado aqui, ó. Estão percebendo? Ó, por quê? Porque a imagem tem a questão da saturação. Se a luz não estiver legal, isso vai sumir também, certo? Olha que interessante aqui, quando eu coloco a minha mão aqui, ó. Tá meio travada a imagem. Vocês conseguem ver que no meio dos meus dedos ali fica verdinho? Por que está verdinho? Está pegando a imagem aqui da parede de trás, certo? Deixa eu ver se tem uma outra imagem, né? Isso aqui tudo está disponível no próprio StreamYard. Essa é outra imagem legal também que eu já usei. Olhem também como existe uma saturação ali que eu quase desapareço. Eu fico ali, parece que não fica perfeita a minha imagem, certo? Mas aí, professor, lá não tá tão ruim assim, né? Com certeza, não está tão ruim assim. Por que não está tão ruim assim? Porque aqui eu simplesmente estou usando um recurso que o próprio sistema aqui está me fornecendo, certo?
Mas eu poderia usar, com muita cautela, editores de vídeos, onde esses editores fariam toda a estrutura. Quando você vem aqui, ó, observe que aqui, onde a nave está com o contato, aqui, ó, tem alguma coisa que não está batendo aqui, ó. Aqui você já consegue ver que tem alguma coisa errada. Por que tem alguma coisa errada? Né? Olha lá, olha o detalhe ali da junção. Olha, da junção, ó. Olha aqui, ó, quando você pega aqui, ó, na base da nave com o verde aqui, ó, ele forma como se fosse uma névoa aqui, ó, certo? É um vídeo muito bem produzido, com recursos de editores de vídeo, que é muito bacana. Olha, pode ver aqui que fazendo o deslocamento aqui, ó. Olha. Entenderam? Isso é muito comum. Se você olhar até onde está o contato do céu aqui das nuvens, você consegue ver que tem uma divisãozinha aqui, ó. E se você aumentar essa situação em relação, por exemplo, a uma tela maior, você vai ver com muito mais clareza esse fenômeno acontecer. Então, gente, aqui só de observar, olha que legal aqui, ó. Olha quando ela tá nesse ponto aqui, ó. Olha, até um reflexo que em volta forma, né? Então, gente, a gente precisa trabalhar com cuidado quando a gente vai compartilhar. E o que a gente vê no final do vídeo? Símbolo do TikTok. Então, a pessoa que está compartilhando isso, ela quer só compartilhar o vídeo, ela não está nem um pouquinho interessada se isso é verdade ou não. Por isso que é importante observar bem antes de transmitir qualquer informação, certo? Então, as pessoas precisam tomar cuidado com relação a isso, certo? Voltando aqui ao nosso material, então, dando continuidade. Esse é mais um fenômeno. Outra situação que derruba muita gente também de pesquisa são as câmeras infravermelho. As câmeras infravermelho, elas também são conhecidas por câmeras térmicas, é um equipamento com capacidade diferente de muitas outras câmeras disponíveis no mercado. A câmera infravermelha é, primeiramente, uma câmera noturna e pode ser instalada em locais de baixa luminosidade. As câmeras com resolução infravermelho têm a capacidade de captar os movimentos através de ondas térmicas, ou seja, mesmo em um ambiente escuro, essa câmera é capaz de identificar um corpo em movimento. A grande vantagem é que o local não necessitará de iluminação, pois os próprios objetos observados se encarregarão de gerar a energia necessária à produção das imagens no equipamento. Ou seja, a luz infravermelha, que é uma luz que a gente não vê, em tese, no olho, né? Olho nu. Essa onda, ela vai lá, bate no corpo do ser e reflete a imagem. Então, é muito comum. Por exemplo, aqui, ó, são dois exemplos, né? Dois exemplos de câmeras aí, aqui é mais um comercial, né? Então, duas câmeras fazendo uma gravação no mesmo local, né? Então, você vê que tem ali, os objetos estão aparecendo mesmo escuro, né? Eles estão sendo observados, né? Se você acender uma luz, ela muda totalmente a forma de mostrar. Aqui tem uma situação interessante, onde tem dois vídeos, eu não sei se vai rodar esses vídeos aqui, mas se vocês observarem aqui, vocês vão ver que algo passa em frente da câmera. Olha. Certo? Olha. Aqui no outro, vamos ver no outro agora. Olha, o objeto vem, passa, ó. Aqui ficou muito claro, e não existe dúvida nenhuma do que aqui está se tratando de uma mosca, ou uma mariposa,
alguma coisa que passou na frente da câmera, né? Não tem como você negar isso, é evidente, né? Mas às vezes as pessoas acham que, pela pareidolia, né, que isso seria um orbis, seria um objeto voador noturno, um objeto voador não identificado, enfim. Digamos assim, tudo que você vê e não identifica, estiver no ar, é um objeto voador não identificado. A partir do momento que você identifica, né, ele deixa de ser um objeto voador não identificado. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente avalia situações e que a gente acha que pode ser alguma coisa ou não, certo? Vou ver se tem alguma dúvida aqui. Então, contribuições aqui, o professor Jefferson, ele fala assim, que a pareidolia é visual e psíquica. Fotos de materiais visual é decodificada por análises digitais ópticas, pixel por pixel. Que forma aí a questão da pareidolia, né? Também ele fez uma observação a respeito de análises fotográficas que são feitas por digitação óptica por dissociação de pixel, certo? Então, essas duas observações feitas pelo professor Jefferson, quero agradecer aqui pela contribuição feita a esta aula aí. Bom, pessoal, por hoje é só, né? Eu quero agradecer a todos aqui que estiveram presentes e aos que ainda irão assistir esta aula na sequência. Desejo que vocês tenham aprendido. E se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Gratidão a todos e até a próxima. Namastê.